Bom, vamos começar então, né? Primeiramente, bom dia a todos. Eu vou fazer a apresentação aqui sobre o tema de biometria. Bom, quando eu comecei a fazer o estudo de biometria, eu percebi que lá não é algo novo, né? A biometria ela vem de bio, que é a vida, né? E metria, que é medida, né? Ela nada mais é que o estudo da medida do corpo humano, né? Tanto medidas físicas quanto a medidas comportamentais sua, para diferenciar uma pessoa da outra, né? Um exemplo são as impressões digitais, retina, íris, o padrão da sua voz, padrões faciais, medidas da mão. Todos são para fins de autenticar quem você é e diferenciar você de outra pessoa. A biometria é algo novo, né? Mas só que a biometria é algo antigo já, estudo da biometria, mas só que a biometria relacionada com a tecnologia ainda é uma coisa nova. Um exemplo aqui que eu coloquei é do banco, quando você vai usar a palma da sua mão, por exemplo. Ele é um tipo de biometria que é feita através do mapeamento das veias da sua mão. É feito um mapeamento das veias da sua mão. Ela é um dos mais seguros, por isso que até o banco usa. Outra é digital, que todo mundo usou, né? Ou vai ter que usar agora que vai ser obrigatório, né? Para votar, que usa a sua digital. E também está sendo muito usado nos celulares como segurança, que é digital através da digital para desbloquear o seu celular. Dentre as biometrias que eu falei são as biometrias físicas, né? Quais são os tipos de biometrias físicas? São características físicas do seu corpo, que são a sua própria digital, a face da pessoa, os batimentos cardíacos. Através dos batimentos cardíacos pode diferenciar uma pessoa de outra. A palma da mão através das veias, a íris através do escaneamento da retina ou a própria íris do olho, e os comportamentais. O ser humano às vezes ele tem como comportamentos sempre comuns. Por exemplo, quando você está vindo para Deitu, às vezes você pega sempre o mesmo caminho, mesmo sem perceber no seu subconsciente, você faz as coisas repetidamente iguais. Por exemplo, como você anda. O padrão de como você anda, ele é único seu. Ou seja, nenhuma pessoa vai conseguir andar exatamente igual como você anda. O jeito como você mexe as mãos, a força que você coloca em cada passo, o jeito que fica a postura do seu rosto quando você anda, tudo isso é único e transforma aquele padrão de como você andar único seu. E dá pra você diferenciar uma pessoa de como ela anda de outra. Não sei se vocês viram o filme lá do Missão Impossível, que tem uma parte que ele tem que passar para roubar o banco lá, ele tem que passar por um scanner que vai medir ele andando e vai verificar o jeito que ele anda. É mais ou menos isso. Ela ainda é uma tecnologia nova que está sendo estudada e é muito cara também. Né? Entre as que eu falei, ela é uma das mais caras para poder, mas só que ela é mais confiável também. Outro tipo é através da sua escrita. Lógico que tem pessoas que conseguem copiar as escritas, mas copiar pode até ficar visualmente perfeito, mas o jeito como você escreve, tudo isso é analisado, a força que você coloca na sua mão, o jeito como você pega na caneta, tudo isso é analisado para diferenciar o jeito que você escreve de outra pessoa, que também é único. Outro também é o padrão da sua voz, que é medida o seu timbre da sua voz, que diferencia você de outra pessoa. Bom, mas por que usar a biometria como segurança, né? Se existem todos os outros tipos de segurança hoje, por que eu vou olhar para a biometria e pensar que a biometria é um meio melhor de ter uma segurança? Porque ela parte de que sua senha é seu corpo. Como assim? Tem vários outros tipos de senhas que você pode ter. Por exemplo, o que você sabe, que são, exemplo, senhas de banco. Todo mundo tem a senha de banco, é o que você sabe, está guardado com você. E, por exemplo, você pode ter também algo que você tem, que nem um cartão de segurança que a gente tem aqui na Day2 para poder entrar no prédio. É algo que você tem. E a biometria ela parte para algo que você é, que ela foge de todos esses de algo que você sabe, algo que você tem, ela parte para algo que você é. E por que algo que você é mais seguro do que algo que você tem ou algo que você sabe? Porque é muito difícil você roubar algo que você é. Por causa que eu vou dar um exemplo aqui, explicando um pouco melhor. Esse aqui é o exemplo de 3 pessoas que tinham seus celulares roubados. No primeiro caso aqui, ele tinha o seu celular, mas só que ele não tinha nenhum tipo de segurança no seu celular. Daí, quando o celular dele foi roubado, toda a vida social, todos os contatos dele foram perdidos.
No segundo caso, ele tinha uma segurança por PIN lá, só que o ladrão viu ele digitar aquela senha. Então, quando ele roubou o celular dele, ele conseguiu pegar todos os contatos, toda a vida social dele também foi roubada. Só que no terceiro caso, ela tinha a segurança por digital. Daí quando o ladrão roubou o celular dela, ele não conseguiu ter acesso a nada, porque somente com a digital da pessoa que você vai conseguir ter acesso ao dispositivo dela. Ou seja, roubar algo que você tem algo que você tem ou algo que você sabe é muito mais fácil do que roubar algo que você é. Porque o único jeito de fazer isso, ele teria que, junto com roubar o celular dela, roubar o dedo dela também. E isso é meio difícil, né? Pra ele vai aonde? Ele vai aonde que é mais fácil. Que ele já viu o cara digital ou o cara que não tem nenhum tipo de senha. Bom, falando um pouco sobre outro tipo de biometria, que é do escaneamento facial. Como que é feito o escaneamento facial? Ele vai fazer várias medidas da sua face, a distância dos seus olhos, o tamanho da sua orelha, do seu nariz, a circunferência da sua cabeça. Tudo isso ele vai fazer com o sentido de poder diferenciar uma pessoa da outra, né? Porém, dentre as biometrias, ela é a que tem a mais falha. A taxa de sucesso dela, ela é uma das mais baixas comparadas com as outros tipos de biometria. Tanto que um exemplo disso é que em 1903 eles usavam esse tipo de biometria para diferenciar os presos nos Estados Unidos. E aconteceu o caso de Will West, que o Will West ele estava preso, né? E chegou um cara praticamente igual, todas as medidas dele, e também chamava Will West, né? E eles não tinham nenhum grau de parentesco. Eles não eram irmãos, não eram parentes, eles nem se conheciam. E eles eram praticamente... Eles estavam vestidos iguais também. Por causa que era o uniforme do presídio, né? Tá. Eles tinham que usar o mesmo uniforme. E eles eram praticamente iguais e eles não conseguiam... Eles estavam com uma dificuldade muito grande que eles não conseguiam diferenciar um preso do outro. Eles ficavam naquilo, nossa, mas como que a gente sabe que eles são diferentes, mas como que a gente vai diferenciar? Se todas as medidas de face deles, medidas do corpo deles são iguais e eles têm o mesmo nome. Daí isso destacou as falhas no método de Bertillon, que é o método que hoje é a medição da face, que media o corpo humano, e começou a ser implantado a impressão digital, porque eles viram que a impressão digital é um meio bem mais seguro de você fazer isso, porque ele tem uma taxa de erro bem menor do que o escaneamento facial. Bom, um pouco mais sobre impressão digital. Como que é feita a impressão digital, né? Como que é feita a leitura dessa impressão digital? No início eles usavam o sistema que você tinha que molhar o seu dedo lá de tinta, colocar no papel e eles faziam e comparavam isso com as outras impressões digitais. Hoje já é através do scanner. Mas eles observaram através de vários estudos que segue um certo tipo de padrão a sua digital. Mesmo ela sendo única sua, ela segue um tipo de padrão. Ou seja, tem digitais que tem padrão. Eu posso ter o padrão igual do Lucas, posso ter o padrão igual do Jean, mas só que o meu tipo de digital é diferente deles. E foi feito esse sistema de classificação dessas digitais pelo francês aqui, Joan Vossetti. Joan Vossetti. Aí. Não sei falar o nome desse Fala aí, francês. Lucão, você que manja aí. João Vossetti. Eu não sei. Eu também não sei, é muito difícil. Bom, ele definiu que existiam 4 tipos fundamentais de tipos de impressão digital, né? Hoje, desses tipos já foram feitos vários subtipos e subtipos. Dentre esses 4 tipos fundamentais, existia o arco, que tinha a característica das linhas da sua digital, elas faziam tipo uma onda, assim, ó. E eles seguiam por esse era um tipo, que era o tipo arco, que ele definiu. E a segunda era a presilha externa. A presilha externa ela era caracterizada por essa volta que ela fazia e era outro ponto de medida era esse triângulo que ele formava do seu lado esquerdo, né? Uma curiosidade é que o meu dedo direito ele é esse tipo de presilha externa, só que hoje existe vários subtipos, então ele é um subtipo dessa presilha externa, e também a presilha interna, que é praticamente ao contrário, e também o triângulo que mede ela aqui do lado direito. Um outro tipo era o vertícilo, que ele segue padrões circulares desde o início até chegar nos 2 triângulos.
E esse era o jeito de diferenciar os tipos fundamentais que foram escritos pelo Juan lá. E hoje, como eu falei, tem vários subtipos e subtipos desses fundamentais. A impressão digital ela é um dos meios mais confiáveis, mas porém ela pode mudar, né? Mesmo ela sendo bem mais confiável do que o escaneamento facial, ela tem um certo ponto negativo que ela pode mudar. Por exemplo, quando você fica muito excesso de água, por exemplo, quando você vai nadar na piscina, seu dedo fica todo enrugado assim. Isso atrapalha totalmente no escaneamento do seu digital e acaba sendo, por exemplo, se você estiver numa piscina e seu dedo ele ser a chave para poder liberar o seu cartão e você precisar comprar alguma coisa, você vai ter que esperar o seu dedo voltar ao normal para poder comprar, entendeu? Isso pode ser um ponto negativo de usar digital para tudo. Outro ponto negativo é as feridas. Não são todos os tipos de feridas que atrapalham no escaneamento da impressão digital, somente aquelas que realmente causam algum tipo de cicatriz onde fica a sua digital. E elas têm que ser muito profundas e causar um tipo de cicatriz que vai atrapalhar na leitura da sua digital. Outro ponto é sujeira. Se o dedo estiver muito sujo, se o dedo estiver... Aqui tinha sujeira da Lava Jato? se o dedo estiver muito sujo, ele não vai ter uma leitura muito boa. E vai ter uma leitura muito boa e vai ser difícil reconhecer quem você é, né? E uma das que eu achei muito interessante é a velhice, porque acho que a pessoa, à medida do que ela vai envelhecendo, as linhas que fazem a sua impressão digital, elas vão se apagando, elas vão ficando cada vez mais finas e vão se apagando. E acaba mudando a impressão digital da pessoa. Então você tem que fazer um recadastramento biométrico de novo. Mas só que é um ponto negativo, né? Quando você vai ficando velho, a sua impressão digital vai sumindo. Bom, partindo para a geometria vascular, né? Que foi aquela primeira que eu citei lá, que os bancos usam, né? Que ela tem uma taxa de êxito bem alta também. Como que funciona? É uma luz infravermelha que ele vai jogar na sua mão e essa luz infravermelha vai ser absorvida pela hemoglobina do seu sangue e vai deixar uma imagem mais escura, vai absorver a luz, né? Que vai ficar exatamente assim. Que através disso eles conseguem ver como é o mapeamento das veias da sua mão e conseguem fazer um código único para diferenciar quem você é de outra pessoa. É um método bastante utilizado, porém eu vi muitas críticas dele, porque muitas pessoas falam assim, eu fico colocando a mão lá, o negócio não vai, é um saco e não vai nem a pau. Por que isso acontece? Porque sua mão também tem que estar limpa e outra, como é um sistema bem caro de se usar através da luz infravermelha, nem toda vez o seu aparelho vai estar em bom estado, né? Ele precisa ser trocado diariamente, né? E às vezes isso pode acontecer, por exemplo, no banco de muita gente ficar usando e acabar sujando o próprio aparelho e atrapalhar a medição da geometria vascular, né? O teste da timbre da voz. O timbre da voz de uma pessoa é único, porém por exemplo, você pode falar mais alto, você pode falar mais baixo, mas mudar o seu timbre você não vai conseguir. Por causa que mesmo se você falar bem baixinho, se você gritar, o seu timbre ele acaba sendo único, ele é o único que diferencia você de outra pessoa. Dentre as tecnologias de biometria, ela tem um ponto positivo que você não precisa ter contato com nenhum aparelho para poder fazer a medição. Basta você falar de onde você estiver, ele vai conseguir identificar você. Porém, ele tem outros pontos negativos que às vezes você pode ter mudanças na sua voz, né? Quando você é novo, você tem uma certa mudança também na sua voz, que você vai estar formando a sua voz, ou quando você, que nem você falou hoje de manhã, das cordas vocais, você pode acontecer um calo, por exemplo, se você for um cantor, você está cantando, acontecer um calo na sua voz, isso muda o timbre da sua voz. E você pode ficar rouco, não sei se rouco atrapalha, eu li algumas coisas que falam que rouco às vezes atrapalha você a ter uma leitura boa da sua voz, mas porém eu não sei muito ao certo. Algumas empresas ela têm usado o timbre da sua voz mais como um terceiro intuito, né? Como entender o que você fala, né? Transformar o que você fala em uma linguagem que eles consigam entender e conversar com você. Como tem feito
a Amazon, né, através do Amazon Alexa, que quem não conhece é praticamente a mesma coisa que o OK Google. Você vai conseguir conversar com ele e você vai conseguir pedir coisas para ele, pedir para ele fazer algumas ações, conseguir falar para ele tocar alguma música, várias coisas. Você vai conseguir. Eles partem muito nessa área de entender o que você fala. Eles deixam um pouco de lado assim de conseguir identificar quem você é, até porque a biometria de voz ela nem sempre é uma das melhores, mais indicadas para identificar quem você é, porque existem outras melhores, que às vezes pode acontecer aqueles erros, como eu falei. Porém, eles partem para essa parte de entender o que você fala, que é muito interessante, né? Da parte da Apple tem a Siri também. E eles lançaram. Eu sei que vou estar entrando um pouco no tema do teste, mas acaba que a biometria acaba sendo. Entrando um pouco assim no tema dos outros, por causa que ela vai ser praticamente a segurança, né? De como eles vão fazer isso com uma segurança melhor, né? Eles usaram o Amazon Echo e no caso da Google tem a Google Home e da Apple também tem uma outra marca, outro dispositivo que no caso aqui da Amazon Echo, que ele vai conseguir, ele tem o sistema da Alexa integrado, ele consegue entender o que você fala e todos os dispositivos da sua casa, por exemplo, vão conseguir ser integrados com ele, você vai poder controlar tudo, você vai poder falar para ele, por exemplo, acender as luzes da sua casa, você vai poder falar para ele ligar o seu carro, se o carro estiver integrado ao sistema deles, você vai poder falar várias coisas. Para quem viu o filme do Homem de Ferro, é praticamente a mesma coisa que o Jarvis faz, né? Que ele fala pro Jarvis preparar a armadura dele, ele fala, é a mesma coisa, é o mesmo conceito que traz o Amazon Echo, né? Eu vou passar um vidinho que é um vídeo bem curto, que está em inglês, mas só que é bem fácil é um entendimento bem fácil, né? Mais visualmente, né? Que ele vai mostrar algumas situações que a Amazon Echo, usando o Alexa, ele vai fazer sentido de ser usado, né? Aww. Alexa, what's the definition of man flu? Man flu is when men claim they have the flu, when they have a cold. Ouch! Ouch! Alexa, turn on the lights. Okay. Alexa, ask Tracker to find my phone. Okay. You're kidding. Bom, as possibilidades do uso do Amazon Echo você viu que são várias, né? E eu creio que no futuro eles vão precisar identificar quem você é para você poder conseguir acessar, por exemplo, sua conta do Spotify, você vai conseguir ver a Netflix, dentre outros vários tipos de tecnologias, eles vão querer identificar quem você é para você não ter que ficar colocando senhas e senhas. E eu acredito que aí vai entrar um pouco da biometria. Eles podem fazer isso diretamente através da voz da pessoa, ou eles podem usar um outro tipo de biometria integrado, né? Porque a voz ela acaba sendo uma das melhores, como eu já disse. Bom, partindo para outro tipo de biometria, que é uma das mais confiáveis e mais seguras, que é o escaneamento do calígrafo. A própria assinatura ela já era usada como senha muito antes desse escaneamento chegar, por causa que era uma coisa única uma coisa única sua, só que existia vários copiadores, né? Conseguiam fazer praticamente igual a sua assinatura, eles conseguiam realmente ser muito bons naquilo que eles faziam, né? Daí foi aí que entrou o escaneamento do calígrafo. Ele é uma lousa digital que você vai digitar a sua assinatura ou qualquer outra palavra-chave que eles passarem para você, e eles vão conseguir identificar através do jeito como você pega na caneta, a força que você faz, o espaçamento da sua quando você escreve, quem você é, e conseguir identificar você, diferenciar você de outra pessoa. Bom, outro tipo é o escaneamento da íris, né? O escaneamento da íris ela é um dos mais simples, é praticamente uma foto em alta resolução da sua íris, e através dessa foto eles vão mapear a sua íris para criar um código único de quem você é, né? Ela é muito usada às vezes nos celulares, mas antes dela era usado o escaneamento quer dizer, ela é muito usada nos celulares, né? E também é uma forma muito boa, é uma forma muito confiável de biometria. Um pouco da biometria através dos batimentos cardíacos, né? Esse tipo de biometria ele acaba sendo uma das mais novas, porque os batimentos cardíacos eles
eles eram usados por médicos só com intuito clínico, né? Intuito de estudo médico mesmo. Eles não usavam eles não pensaram que isso realmente podia diferenciar uma pessoa de outra, né? E através de vários estudos eles perceberam que tinham características suficientes para diferenciar o batimento cardíaco de outra pessoa, né? Porém, eles esbarraram no problema da eletrocardiografia, né? Que era um exame que você tinha que colocar eletrodos no seu peito, e isso acaba sendo meio desconfortável, você ficar andando com eletrodos no seu peito para poder identificar toda vez que você precisar identificar quem você é, você tem que colocar eletrodos no seu peito, né? E ela é uma das formas mais confiáveis porque ela acaba formando uma cardioimpressão de quem você é, né? Bom, mas eu vi uma empresa que estava pensando o seguinte: e se a gente não precisasse desses eletrodos no seu peito? Se a partir do momento que a gente conseguisse o contato com as duas mãos em qualquer tipo de dispositivo, a gente já conseguisse ter essa leitura, né? Por exemplo, se tivesse um software que esteja integrado, por exemplo, ao volante do seu carro, você pegar no volante do carro, você já vai saber quem você é e já vai ter a leitura dos seus batimentos cardíacos. O controle de um videogame, por exemplo, se você pegar no controle, já vai ter a leitura dos seus batimentos cardíacos. Mas por que eu vou usar os batimentos cardíacos se existem tantos outros tipos de biometria, né, como eu já citei aqui, né? O que o batimento cardíaco vai dar a mais, né, que as outras não podem? Por exemplo, eu vou citar aqui alguns benefícios de usar a biometria através dos batimentos cardíacos. Primeiro, é lógico que é de reconhecer, né? Assim como todas as outras biometrias, o principal objetivo dela é te reconhecer, saber quem você é. A segunda é a saúde, porque ela acaba sendo um exame médico, né? Mesmo assim, não deixa de ser um exame médico, e através dela você vai poder ter relatórios sobre a sua saúde. E a terceira é as emoções, porque através dos batimentos cardíacos foram feitos vários estudos e perceberam que as emoções elas seguem um tipo de padrão de batimento cardíaco. Por exemplo, sensações de apreciação, de felicidade, por exemplo, elas seguem um batimento cardíaco bem mais contido, seguindo um padrão um padrão bem certinho, bem mais contido, né? Bem mais calmo. Já as emoções de frustração, por exemplo, elas são bem mais de descidas, não seguem um padrão assim bem mais calmo, eles são bem mais descidas, bem subidas e descidas de batimentos cardíacos. E isso, através disso, a gente vai poder saber as emoções da pessoa, saber se ela está gostando, se ela está triste, se ela está feliz ou se não. Mas como que eu vou dar um exemplo de como que eu vou usar isso? Vamos dizer assim, por exemplo, que você vai jogar um jogo de videogame. A partir do momento que você pegar no controle do seu console, ele já vai saber que você está lá e que você está vivo e vai ligar o videogame para você. E ele já vai reconhecer quem você é, e a partir de quem você é, ele vai conseguir criar toda configurar o jogo ou a interface do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Um exemplo disso usando um jogo de futebol aqui, por exemplo, aqui o FIFA. Você vai estar jogando FIFA, por exemplo. Daí você vai estar lá na sua última cobrança de pênalti do seu campeonato e você vai estar com o controle na sua mão, ele já vai ter a leitura dos seus batimentos cardíacos e ele vai saber das suas emoções, por exemplo, ele vai saber se você está nervoso para cobrar aquele pênalti. E à medida que você estiver nervoso, ele vai conseguir deixar o jogo mais difícil para você. Vai conseguir deixar o jeito que você vai bater o pênalti seja mais difícil. Então ele vai conseguir praticamente ler as suas emoções. E isso pode ser aplicado em várias coisas. Por exemplo, um aplicativo de vendas. Ele vai saber se você está tendo uma experiência boa com aquilo ou não. Ele vai conseguir realmente ler as suas emoções. E eu achei isso uma coisa muito interessante, porque eu nunca vi nenhum tipo de aplicativo ou alguma ideia assim que consiga entender as suas emoções, consiga saber o que você sente realmente, né? E eu acho que isso é um passo do futuro. E é isso que eu tenho para falar sobre biometria. Lógico que a biometria ainda está sofrendo várias mudanças, ainda tem várias coisas que você pode acrescentar na biometria, como em 2001 que começou o estudo de biometria através de batimentos cardíacos. Ainda tem vários outros tipos, por exemplo, até o seu cheiro pode diferenciar uma pessoa da outra, que é um tipo de biometria que também pode ser um tipo de biometria. Eu queria deixar uma frase que a melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo, né?
Que às vezes a gente fica pensando como o futuro poderia ser, mas é só a gente inventar que o futuro vai ser aquilo que a gente quer. E queria agradecer a todos. Se alguém tiver algum tipo de dúvida, alguma observação, pode fazer. Não sei se eu falei muito rápido, às vezes eu vou falando, eu vou me empolgando e acabo deixando passar algumas coisas. Se alguém tiver alguma observação.